Olá, pessoal! Hoje vamos falar de uma história pesada, triste, uma tragédia que chocou o Brasil. No dia 30 de novembro de 2025, no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, também chamado de Bica, em João Pessoa, PB, um jovem invadiu o recinto de uma leoa e foi fatalmente atacado. O caso levantou debates sobre saúde mental, negligência social e segurança em zoológicos. Se prepara, porque o relato que você vai ouvir é triste e necessário. Vamos nessa. Antes de tudo, quem era o jovem? Ele se chamava Gerson de Melo Machado. Tinha 19 anos. Era conhecido por Vaqueirinho de Mangabeira, nome do bairro em que vivia. Desde cedo, sua vida foi marcada pela carência. A mãe e a avó materna sofriam de esquizofrenia e ele foi afastado da família. Gerson teve infância e adolescência difíceis. Foi acolhido por instituições de assistência, sofreu com abandono e pobreza. Cresceu com diagnósticos de saúde mental. Segundo laudos, ele tinha esquizofrenia e sintomas psicóticos ativos. Para quem o conhecia, o sonho dele era incomum. Ele sonhava em se tornar domador de leões. Esse desejo, digamos, surreal, foi alimentado por uma vida de vulnerabilidade, carência de afeto e desconexão social. No domingo 30 de novembro, o parque estava aberto ao público. O que aconteceu está registrado em vídeo, compartilhado nas redes e que viralizou. Segundo testemunhas e as investigações, Gerson escalou uma parede de aproximadamente 6 metros, ultrapassou grades e barreiras de segurança, alcançou uma árvore dentro da área dos felinos e, a partir dela, desceu para dentro do recinto da leoa. No momento em que ele chegou ao interior do espaço da leoa, identificada pelo zoológico como Leona, o felino reagiu. A leoa avançou, atacou dramaticamente e o jovem foi fatalmente ferido. Apesar do socorro imediato, ele não resistiu. O zoológico fechou imediatamente, a polícia foi acionada, perícia e investigação foram iniciadas. Para entender o que leva alguém a fazer algo tão extremo, é preciso ver o contexto. Gerson não era apenas mais um delinquente. Ele era um jovem com um histórico intenso de sofrimento social e mental. A conselheira tutelar que acompanhou parte da vida dele declarou: ele não era um caso de polícia. Era um menino sem apoio emocional, sem família e sem tratamento adequado. Nunca foi visto como sujeito. Por muitos anos ele vivia em acolhimentos institucionais. Vivia no limite da sociedade, em vulnerabilidade extrema, sem rede de apoio real. O sonho de domar leões, mórbido para muitos, talvez fosse a metáfora de um desejo de pertencimento, de significado, de ser visto. Mas foi um desejo sério demais e, infelizmente, levou a um fim trágico. Essa tragédia não é apenas sobre o zoo ou sobre o ataque, é sobre falhas sociais, falhas no acolhimento, no tratamento de saúde mental, na rede de proteção, no olhar da sociedade. A conselheira tutelar, depois do ocorrido, chamou o episódio de a última etapa de uma tragédia anunciada. Quantas vidas são perdidas por descaso, por invisibilidade, por preconceito? Quantos sonhos foram enterrados antes de sequer ganhar chance de florescer? Porque a sociedade desistiu de oferecer apoio. Não se trata de culpar apenas o indivíduo, mas de questionar o sistema. Quem deveria cuidar? Quem deveria oferecer cuidado, atenção, tratamento digno? Quem permitiu que um jovem com histórico de esquizofrenia, desamparado, tivesse acesso livre a situações de risco extremo? Essa história deve servir de alerta para a sociedade, para os órgãos de proteção, para quem olha e vira o rosto. Porque negligência mata, de muitas formas. O caso teve enorme repercussão. Vídeos do ataque rodaram as redes sociais. Muitos levantaram debates sobre segurança em zoológicos, sobre quão vulneráveis estamos quando permitimos acessos indevidos. Outros focaram no aspecto da saúde mental, no abandono social e no papel do Estado em proteger os mais vulneráveis. Porque esse jovem, apesar de tudo, era sobretudo uma vítima de um sistema falho. Muitos manifestaram revolta, tristeza, indignação. Para alguns, é um lembrete brutal de que a sociedade precisa olhar para quem sofre, com empatia, com apoio, com responsabilidade humana. Gente, essa história dói. E dói porque reflete realidades que muitas vezes ignoramos. Saúde mental, abandono, desigualdade, invisibilidade social. Se você assistir a este vídeo até o fim,
Te peço, reflita com empatia. Pense nas pessoas que vivem à margem, nas que sofrem silenciosamente. Pense no que podemos fazer, como sociedade, como cidadãos, para evitar que tragédias como essa se repitam. Se você curte esse tipo de conteúdo reflexivo, compartilha, comenta o que achou, ajuda a gente a espalhar o debate. E, se puder, apoie causas de saúde mental, acolhimento, assistência social. Às vezes, salvar uma vida começa com um olhar e com humanidade. Valeu por assistir. Até o próximo vídeo. Com menos dor, mas com mais consciência.